O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé. Mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures. Ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a Ó vós, Senhor. Caríssimos, caríssimas, nesta terça-feira da oitava da Páscoa, portanto ainda dia de Páscoa, escutamos o Evangelho de João, capítulo 20, versículos 11 a 18. Na parte da manhã tivemos uma oportunidade de fazer uma introdução àquilo que ecoava dentro do coração dos que ouviram Pedro fazendo o seu discurso sobre a ressurreição do Senhor e que instintivamente, pela interpelação que receberam de Pedro, fazem a pergunta: irmãos, o que devemos fazer? O que devemos fazer para que possamos seguir o caminho indicado por aquele que fora crucificado? Me lembro que disse ainda na parte da manhã. A resposta de Pedro é simples: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo. Bem, a conversão, me lembro que disse, não é simplesmente o fato de mudar de um lugar no qual se congrega ou se diz que acredita em Jesus. A conversão é um processo ininterrupto no qual todo homem e mulher que se encontrou com Jesus Cristo precisa voltar-se sempre para o seu Senhor e perceber o que Ele traz de riqueza e indica de riqueza para o seu, para o meu e para o nosso caminho. A conversão indicada por eles, ela leva-os ao batismo, que é justamente morrer para o homem antigo, para aquele que pensa somente em si, e deixar-se mergulhar em Cristo. O em nome significa isso: mergulhado, inserido, enxertado, passando a fazer parte de Cristo. E de então, com os pecados perdoados, pela força do Espírito, continuar o caminho de um novo homem, de uma nova mulher. Me lembro que tive a oportunidade, e aqui eu termino a introdução, retomando aquilo que falamos na parte da manhã, que o caminho pascal, o caminho daquele que se encontra com Cristo ressuscitado, é o caminho no qual, incessantemente, o seu horizonte é alcançar a estatura de Cristo. Voltar-se para Ele. Voltando-se para Ele, ter a humildade de perceber
que em algumas circunstâncias nós deixamos de escutá-lo, segui-lo e amá-lo, simplesmente porque não vemos ou não identificamos o que ele traz de novo ou o modo com o qual ele se apresenta num caminho também novo e rico. Quero dizer a vocês exatamente isso. Maria estava do lado de fora do túmulo. Ainda dito na parte da manhã, ela chorava por causa de uma imagem, de uma relação que ela tinha com Jesus Cristo e que só estava marcada pela sua paixão. E paixão aqui não é a paixão amorosa, é o contato, é aquilo que ela conseguia sentir na relação com Jesus enquanto aquele que caminhava sobre a terra e que ainda não tinha sido ressuscitado, não tinha padecido. Ela queria tocar um corpo, uma coisa, ela não queria a pessoa. Ela queria aquela imagem que ela carregava de Jesus ao longo de toda a sua história com ele, mas ela não percebia que aquele que morrera também apresentaria-se novamente com uma nova perspectiva. Para ficar claro, deixe-me explicar isso aqui. É como aquela pessoa que deixa de conviver bem com a esposa, com o esposo, querendo aquelas relações ou aqueles mesmos arrepios, aquelas mesmas experiências dos primeiros dias de encontro. Com o tempo, nós percebemos que a convivência com alguém, seja o medo, seja até mesmo a alegria de estar com alguém, e quando alguém está apaixonado, um jovem, uma jovem se apaixona, sente aquelas palpitações, e com um determinado período de convivência, as palpitações acabam, os arrepios cessam, mas fica um sentimento que tem gosto, que tem valor, riqueza, quando se encontra a pessoa e percebe-se que não falta nada. Eis aqui uma riqueza. As pessoas que nos são caras, aquilo que nos é precioso, não é aquilo que nos deixa o tempo inteiro em êxtase ou com calafrios. Não. Não é arrepios. A pessoa ou circunstâncias, momentos que são preciosos para nós, são aqueles que, quando não os temos, fazem falta. Tive a oportunidade de, na celebração de domingo, lembrar uma cena bem interessante. Tinha 2 irmãos à minha frente e eu disse assim, sabe aquela experiência de 2 irmãos, 3 ou 4, que brigam o tempo inteiro e uma hora e outra um está cutucando e atrapalhando o outro, enchendo a paciência, deixando com que um fique irritado. Aí, um belo dia, esse irmão viaja. Fica 1 semana, 2 fora. Com 3 dias, no máximo 4, aquele que era apurrinhado ou aquele que apurrinhava o irmão, vira e fala assim, quando é que fulano volta? Ele vai ficar muito tempo lá? Já devia estar voltando. Para falar um exemplo mais claro, eu falo de experiência. Assim era com meus irmãos. Sentíamos falta daquela peste que ficava lá enchendo a paciência. Sentimos falta daquele aborrecido que ficava o tempo todo chamando a atenção. Sentimos falta porque fazia parte da nossa vida. Então aqui, é isso que Maria Madalena está procurando. Aquela relação marcada por Jesus que não tinha morrido. Ao ponto que, tão focada naquela imagem, ela responde à pergunta, por que choras? Feita pelos anjos. Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Ela queria o corpo de Jesus. Ela queria tocar, sentir. Mas quem disse que, na verdade, é isso que marca a presença de alguém na nossa história?
Quantos você agora não carrega consigo, que você sabe que estão vivos, que você não os tem nos olhos, mas você os carrega? E claro, vivemos a esperança que eles estejam nos carregando também. E aí eu me lembro de uma vez que eu escutei um homem dizendo: a fidelidade de um casal não está na constância da presença de alguém, está no valor que aquela pessoa que ela escolheu para a sua vida tem e que se manifesta no cuidado de valorizar a presença e a memória, a lembrança daquela pessoa no seu dia a dia. Maria, tão voltada e tão sedenta por tocar um corpo, não se dá conta do que está acontecendo. Logo depois, vejam, o próprio Jesus pergunta: mulher, por que choras? A quem procuras? Ainda que seja uma busca limitada à de Maria, que queria encontrar-se com o corpo de Jesus, com aquela imagem que ela carregava, era uma busca sincera por alguém que ela amara, por alguém por quem ela foi amada. Ela o procurava com sinceridade. Ainda que imperfeitamente buscasse o Senhor da vida, imperfeitamente porque o procurava dentro dos seus sentimentos, somente da sua paixão, daquilo que ela acreditava que precisava ser Jesus. Ela o procurava sinceramente, mas não o identificou. Eis aqui uma coisa interessante. Talvez nós procuramos nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vivência de comunidade cristã, na nossa vida como batizados, exatamente segundo o que os outros dizem, exatamente segundo alguns critérios que nós achamos que sejam fundamentais para dizer que o Senhor está presente. Exemplifico: eu preciso sentir um arrepio, eu preciso chorar, eu preciso sentir como se as coisas estivessem pegando fogo ao meu redor. Eu preciso ter malabarismos, danças, eu preciso ser tanta coisa para saber que Jesus está, que algumas vezes nós nos esquecemos de acolher exatamente a pessoa que está parada do nosso lado e dizendo: eu estou aqui, você não me percebe, porque você está preocupado em fazer tantas coisas, em falar tantas coisas, em apontar tantas coisas, em requerer tantas coisas, que se esquece de simplesmente me ver ao seu lado. Ela não identifica Jesus, ela não o reconhece, ainda que sua busca seja sincera. Ela só o identifica quando ela para escutar uma coisa tão corriqueira, tão comum, tão simples, que era o seu nome pronunciado por aquele que tanto amou e tanto se ofertou a ela e aos outros. Só alguém que conhece a profundidade de alguém sabe dizer o nome desse alguém da maneira correta. Algumas vezes como exortação, outras como carinho. Para ficar evidente, já viram quando uma criança está desnorteada, a mãe ou o pai, sem gritar, mas com firmeza dizem: João, ou no meu caso, para não falar que eu estou falando do João Braga que toca o teclado, e nem citar a Jéssica, porque senão depois as pessoas falam que a gente está cometendo assédio ou alguma coisa, porque hoje está tudo assim, a gente não pode nem então deixa eu ficar quieto no meu canto, como se fosse Wagner. Ou então, minha avó, que Deus a tenha, eu me lembro de um jeito que ela me chamava, muito próprio: Wagner. Só ela sabia dizer daquela tonalidade meu nome. E quando assim falava, eu caía em mim
Outros caem em si quando escutam o nome dessa forma. Maria percebe que aquele que ela tanto procurava estava à sua frente e ela não identificou porque ficou presa na imagem de um passado e não na presença de um presente. Ela se voltou para Jesus, ressuscitado, e pôde dizer: eu vi o Senhor, quando ela parou para escutá-lo. E não é isso um fato importante? Quando chegamos em casa e queremos dar notícia a alguém: fulano, cheguei. O modo com que se bate a porta, o modo com que se fecha a porta, como se caminha, mas o modo com que se avisa: cheguei. Cada um tem o seu. Então, meu querido, minha querida, o que precisamos fazer foi a pergunta feita pelos homens que escutavam Pedro. O que precisamos fazer? Voltarmos-nos a Ele. Não para a imagem que nós queremos que Ele tenha, que é próprio nesse período agora que estamos. Procuramos a Jesus conforme a imagem que nós desejamos dele, exatamente como Maria Madalena. E não nos abrimos ao modo com que ele se apresenta. Por que choramos? Porque no tempo de Páscoa, tantos ainda não entenderam a riqueza do que está acontecendo. Nós que somos homens e mulheres que entraram no eco da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo na nossa história. Por que não o reconhecemos? Porque a nossa conversão não está voltada para a escuta dele. Procuramos simplesmente aquilo que nós queremos dele. E sejamos honestos. Quando alguém nos procura simplesmente por aquilo que quer, nós sabemos que essa pessoa não gosta de nós, não ama a nós, não nos respeita. E não nos escuta. Ou você conhece alguma história que seja diferente? Conhece João? Caríssimos, nós todos, neste tempo, precisamos somente voltar a escutar o nosso Deus que continua a falar. Ter a certeza de que Ele, sendo nosso Mestre, sendo nosso Salvador, Ele não é somente nosso. Ele não tem que atender às nossas expectativas ou às nossas vontades. Prova disso é que Jesus vai dizer a Maria Madalena: não me segures, eu não sou só teu, eu não te pertenço. Ainda que seja teu, também sou de tantos outros. Ainda que sejas minha, outros tantos também o são. Maria Madalena vê o Senhor, se encontra com Ele e dá um passo a anunciar aquele com quem ela se encontrou e para o qual ela voltou o seu olhar após ter escutado o seu chamado: Maria. O que precisamos fazer? Como batizados, nesse tempo da Páscoa, voltarmos a Ele. Que é isso, Padre? Nós acabamos de passar o tempo da Quaresma, mas quem disse que a perseverança a Jesus exclui uma contínua conversão? Porque, afinal de contas, nós nos tornaremos cada vez mais a imagem do Filho e Filha de Deus à medida com que nós ajustarmos alguma coisa em nós segundo a palavra dele, segundo o desígnio dele. Porque, caso contrário, nós teremos sempre que ficar escutando no Evangelho as mesmas coisas. Porque vocês estão aqui querendo os primeiros lugares? Por que vocês estão simplesmente querendo os benefícios do lugar que ocupam?
Por que vocês estão querendo maltratar os outros porque eles não estão com vocês? Por que vocês estão preocupados em ganhar, sempre ganhar e conseguir tudo que é objetivo de vocês e nunca em fazer com que a coisa realmente aconteça? Então, meus caros, voltar-se para aquele que é a nossa verdadeira alegria. Se vocês pudessem agora, por exemplo, ver a novidade de cada momento, como eu peço ao Samuel que mostre o que está ali fora, através da porta, o modo com que o sol bate nas nuvens e aumenta a luminosidade dentro desta ermida, é a mesma forma que acontece com todos aqueles que buscam sinceramente Jesus dentro de seus anseios, mas estejam dispostos a fazer uma única coisa, a deixar com que Ele se apresente. Ele fale o nosso nome, Ele nos indique o caminho e o modo de seguir com Ele, para que o nosso horizonte, nesse novo tempo, nessa nova história que se abre com o ressuscitado, mostre a cada um de nós aquilo que é tão bonito e simples. Ele está presente. E eu gostaria de trazer só essa imagem para finalizar tudo. A presença de quem nos ama não é simplesmente a presença que nós vemos. E eu retorno a uma imagem utilizada no domingo de Páscoa, às 11 horas da manhã, no batismo que aconteceu dentro da missa, que foi exatamente essa imagem que eu trouxe. Sabe aquele momento no qual a mãe tem que, ou a quem cuida da gente, tem que fazer uma consulta e não quer nos acordar muito cedo? E aí então, ela deixa o café pronto, o pão à mesa, ou a broa, ou no meu caso, era o pão de pobre. Eu até dei a receita, era farinha de trigo, água, um ovo, se não me engano, açúcar, batido e passado na frigideira bem fininho, que era uma delícia. Minha mãe sempre fazia isso, e estava lá. A pessoa tinha ido para o médico, não a vimos, e talvez veria essa pessoa, ou veremos essa pessoa lá no fim do dia, quando retornarmos da escola, das nossas atividades. Mas o sinal de sua presença está no cuidado de ter providenciado o que era necessário para que pudéssemos seguir o dia. Você percebe e é atento à voz do Senhor que todos os dias, de modo único, fala o seu nome ou proporciona todo o necessário para que você viva? Ou você só quer aquilo que Ele deveria dar a você segundo as suas vontades? Maria Madalena precisa fazer esse passo, trilhar esse caminho de conversão. Não é o que eu experimentei, o que eu quero dele. Eu quero a Ele. Senhor, que nós possamos acolher a voz, que é o principal para continuarmos a seguir a vontade do Pai, que é que todos nós vivamos plenamente. Confiantes ao Senhor e nosso Deus, apresentemos nossas preces.